A paz do Senhor, queridos irmãos, que estão nos acompanhando aqui no canal do PEC Kids Belém, aquele canal que traz até você as informações para mais o início de mais um trimestre, né? O Programa de Educação Cristã Continuada para este ano vai trazer para nós a revista do professor e do aluno, livros maravilhosos, abençoados da Bíblia Sagrada, e nós estamos aqui para passar cada lição para vocês. Amém? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Liliane Maranhão e eu atuo na nossa igreja, na classe, damos aula, ministramos para as crianças da turminha de 6 anos, que compreende aqui, ó, a revista do Jardim de Infância, que ela abrange 4 a 6 anos. Na nossa turminha lá, ela é apenas de 6 anos, porque nós temos uma turminha anterior a essa, que é de 4 a 5 anos, e a lição de hoje é dentro da revista do Jardim de Infância. Irmãos, é uma bênção estarmos aqui com vocês para mais um ano que se inicia, mais um ano que vamos ministrar a palavra de Deus para os nossos pequeninos e para essa revista agora desse trimestre. Ela traz para nós, aqui que a gente pode conferir até na capa, que está muito bonita, ó, Crescendo em Sabedoria. Quais são os livros que nós vamos estudar, irmã Liliane? Está tudo aqui na capa, olha só. Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Olha que bênção, irmãos, que lições maravilhosas que nos aguardam aí para ministrarmos na escola dominical. Bom, queridos, para iniciarmos a nossa lição de hoje, a lição de número 1, a primeira do ano, a primeira de 2024, e a nossa oração é que o Senhor abençoe, estende suas mãos sobre cada igreja, cada congregação, que a Missão com Criança se levante e possa estar firme na obra do Senhor, ministrando a palavra de Deus para os nossos pequeninos. Amém? Olha só, vamos aqui acompanhar na nossa revista a lição de hoje. O tema da nossa lição de hoje, a lição de número 1, ela tem por tema Jó, um homem fiel a Deus. Glória a Deus por isso, né? O Encontrando o Tesouro, o livro, a referência na nossa Bíblia Sagrada encontra-se em Jó, no capítulo 1, do capítulo 1 a 3. O nosso guardando no coração, nós temos homem temente a Deus que se desviava do mal. Jó, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler juntos agora o nosso objetivo da lição, que é muito importante nós prestarmos atenção na questão do objetivo, a gente ter sempre em mente durante a administração da nossa aula, para que a gente possa atingir o objetivo, né? Aqui a gente se propõe de alcançar nesta aula. Vai ser esse assim, minhas irmãs, olha. Mostrar que as coisas ruins que acontecem conosco não podem nos afastar de Deus. Olha que lição abençoada que nós temos para ministrar para a vida dos nossos pequeninos. E tudo isso dentro do contexto da história da vida de Jó. E lembrando, amados, que para essa primeira historinha, até a lição número 4, nós vamos estar falando, ensinando para as nossas crianças sobre a vida de Jó, tá bom? Essa é uma informação que daqui a pouquinho a gente volta para você entender a nossa historinha, até que ponto a nossa historinha vai. E vamos agora por partes, né, meus irmãos? Vamos mostrar aqui para vocês o que nós preparamos para a lição de hoje, os recursos que nós trouxemos, nós preparamos com muito cuidado, com muito carinho e de acordo com a orientação da nossa Bíblia, da nossa revista, né, da nossa Bíblia também, que aliás é a nossa fonte mais importante, é da onde a gente extrai a essência, né, daquilo que vamos ensinar para os nossos pequeninos. De acordo com a nossa revista, a orientação, eu vou mostrar aqui para vocês, nós temos para começar as nossas figuras da lição. Aqui começa com a família de Jó, aqui mostrando os empregados de Jó, e aqui tudo que ele possuía, né? Os animais que ele possuía, e aqui a gente vai estar mostrando para os nossos alunos, lembrando, meus irmãos, que este recurso das figuras, a informação para você adquirir sua revista, caso você ainda não tenha a sua, tanto do aluno quanto do professor, vai estar na descrição do vídeo, é só ir lá no link, clicar que você vai ser direcionado para obter a sua revista, tá bom? Agora, voltando aqui aos nossos recursos, o que nós preparamos para a aula de hoje? Nós temos aqui, a revista nos sugere de fazer uma plaquinha de dupla face, tá bom? E começa aqui, ó, desse lado nós temos aqui, homem temente a Deus, como nós lemos, né, no nosso guardando no coração, homem temente a Deus, e virando do outro lado nós temos, ó, que se desviava do mal, Jó 1:1.
E também preparamos aqui, lembrando, amados, que esses recursos a gente também vai disponibilizar no link que vai estar na descrição do vídeo, tá bom? É só clicar, baixar, imprimir e preparar para a sua aula. Opa! Vamos colocar nossa revistinha de pé, que nós precisamos mostrá-la aqui, ó. Revista tão linda e abençoada. Prontinho, tá de volta a nossa revista. Vamos agora mostrar mais um recurso. Eu destaquei aqui também, a nossa revista ela nos orienta para a gente, quando a gente for dar a historinha, nós vamos destacar as qualidades de Jó. E nós destacamos aqui, ó. Nós colocamos aqui, cuidava da família, ele se preocupava com a vida espiritual de seus filhos e os emojizinhos dando um ok, confirmando cada mensagem. Os emojizinhos que as crianças conhecem, elas se identificam, por isso que nós colocamos aqui. Mais uma qualidade de Jó, temente a Deus. O Jó era um homem bom e honesto. E, por último, ele também era fiel a Deus. Todos aqui destacados conforme a orientação da revista do professor. E vamos ter, obviamente, a atividade da revista, né, em determinado momento da nossa lição. Nós trouxemos também aqui uma atividade extra, lembrando assim, eu vou falar agora de uma parte bem legal da gente conversar a respeito, que são dos trenzinhos. Lembra que a gente falou que vão ser 4 livros, né? Então nós vamos ter para esse trimestre o trenzinho do saber. E eu confeccionei esses aqui, irmãos. Ele é de EVA, tá? EVA, as cores sortidas, ficou bem coloridinho. Lembrando aqui que eu vou deixar o molde do trenzinho também na descrição do vídeo, tá bom? Para facilitar para você. Nosso querido professor da Escola Bíblica Dominical. Aqui nós temos o trenzinho, ele é todo de EVA. Esse molde, primeira parte aqui, que é a cabine do trem, que vai ser conduzido pela Bíblia Sagrada, eu tirei aqui deste molde. E o restante, meus irmãos, não tem segredo. Basta você recortar quadradinhos, aqui são as rodinhas, e eu fui colando, vou pegar este aqui da pontinha, eu fui colando, passei um fiozinho atrás para puxar, né? O trenzinho vai chegar na nossa escola dominical e vai puxar os vagões e nós vamos, para cada vagão, nós vamos colocar uma Bíblia, de acordo com os livros que nós vamos estudar, de acordo com as lições, tá? As 4 primeiras serão a de Jó, como nós já falamos ainda há pouco, e eu preparei o livrinho de Jó. Para esse livrinho aqui, ele foi de uma caixinha que eu achei em casa, eu revesti com também EVA, coloquei o livro de Jó, escrevi aqui na capa, e quando nós colocarmos, nós vamos mostrar para as crianças que o trenzinho da sabedoria ele vai trazer os 4 livrinhos, e o primeiro que nós vamos estudar é o de Jó, ele já vai estar aqui, aí a gente vai colar, e conforme formos estudando os outros livros, a gente vai colocando em cada vagãozinho, vai trazer o seu livrinho, ok? E atividade extra, além da revista, nós preparamos esta aqui. Essa aqui nós trouxemos para as crianças, a revista nos sugere das crianças prepararem um trenzinho, montarem realmente um trenzinho durante a escola, logo após claro, durante a aula, né? Mas assim, nós trouxemos aqui também essa proposta delas pintarem. Às vezes nós não temos tempo hábil, né, para elas montarem um trenzinho, então nós trouxemos aqui para elas pintarem o vagão e elas vão pintar somente o primeiro vagão e prepararmos também o livrinho, esse aqui foi feito de caixa de fósforo, também revestido de EVA, tá bom? Escrito também Jó, elas vão nos acompanhar. Quando a gente colocar esse primeiro livro aqui no primeiro vagão, elas vão colocar o segundo aqui, o primeiro livro também no vagão do trenzinho delas. E como a revista nos orienta, essa é uma atividade que elas vão fazer assim, de passo a passo, conforme os livros vão ser estudados. Então, uma lição é uma atividade que a gente vai guardar com todo cuidado na nossa sala e conforme as crianças forem aprendendo as lições, elas vão preenchendo com os livros. Assim, elas vão acompanhar o trenzinho da sabedoria conduzido pela nossa Bíblia Sagrada. Amém? Bom, no momento são essas as atividades, os recursos que nós vamos usar. E para a nossa aula, nós vamos aqui, conforme a nossa revista,
para essa lição, a primeira, né, da vida de Jó, o que nós podemos falar a respeito? Nós já falamos do trenzinho e o guardando no coração. Nesse momento, claro que agora iniciando a nossa história, nesse momento nós já fizemos a acolhida dos nossos pequeninos, nós já os recebemos, já fizemos a oração, já falamos para eles o que nós vamos estudar nesse dia na escola dominical. E o que nós vamos fazer agora a partir deste momento? Nós vamos começar a nossa historinha. Né? Nós não vamos entrar em detalhes da nossa historinha, porque os detalhes estão aqui na nossa revistinha, a orientação do início ao fim da historinha e na nossa Bíblia Sagrada, que como nós falamos, o nosso texto bíblico para estudarmos é de Jó do capítulo 1 ao 3. Então, no momento da historinha, nós vamos começar a falar para as crianças sobre as qualidades de Jó. Lembrar para as crianças, vocês lembram de alguma pessoa, a tal pessoa que vocês conhecem, vocês lembram o que as pessoas falam dela, quais são os elogios que as pessoas fazem a respeito de tal pessoa, né? Porque a gente vai explicar que qualidades são elogios, são coisas boas que as pessoas transmitem através das suas vidas. E assim era com Jó. Ele era um homem temente a Deus, era um homem muito rico. A Bíblia não diz que ele era o homem mais rico do Oriente. E ele tinha muitas bênçãos, né? Riquezas materiais, espirituais, porque também era um homem muito preocupado com a sua família. E a gente vai voltar aqui para as nossas figuras. Nós vamos mostrar a família de Jó, que a Bíblia nos fala que era o seu maior tesouro. E aqui nós temos a nossa figura para mostrar. Né? Jó era um homem muito rico, possuía muitos animais, camelos, bois, jumentas e ovelhas. E ele tinha muitos empregados que o ajudavam a cuidar das suas propriedades, não é? A gente vai contar a historinha para os nossos pequeninos e vamos também falar a respeito do quê? Em determinado momento, Satanás, na presença de Deus, ele tem a coragem de dizer para Deus sobre a vida de Jó que ele é apenas dessa forma porque ele tem tudo isso que nós mostramos aqui, não é? Mas o que Deus diz para ele? Nesse momento, o que Deus responde? Nesse momento você pode pegar a sua Bíblia Sagrada e ler aqui a referência, ó. O que Deus responde para Satanás quando ele duvida da fé de Jó? Ele diz que Jó só tem tudo, é um homem tão bom de coração, é um homem que os seus empregados respeitavam, era com a sua família o amava, que todos tinham coisas boas a falar de sua vida. Por quê? Porque ele era um homem rico. Olha que audácia, né, meus irmãos? Mas o que Deus responde para ele? Deus diz assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou nem pôs a culpa em Deus. Este aqui não é a resposta ainda do Senhor, mas a Bíblia nos diz que, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou e nem pôs a culpa em Deus. Essa é uma lição muito, muito importante, que nós vamos, a partir desse momento, como nos diz aqui, e a Bíblia mesmo nos afirma. Então, nós vamos estar sempre fazendo esse reforço para os nossos pequeninos. Que apesar de toda a dificuldade, de todos os problemas que Jó enfrentava, porque a Bíblia nos conta o quê? Ele perdeu tudo o que nós falamos no início. Ele perdeu todas as suas propriedades, ele perdeu todos os seus animais, ele perde quase todos os seus empregados. Por quê? Assim como Satanás fala para Deus que ele só tinha tudo isso porque ele era um homem rico, Deus permite que Satanás toque na sua vida sem tirar-lhe a vida, né? Que toque na sua família, nos seus bens, mas nós sabemos o quê? Que Deus manda que ele preserve a vida de Jó, porque Deus sabia que tinha ali uma obra muito grande que ia acontecer e que a vida de Jó ia servir de exemplo para muitos, e como nós estamos estudando nesse momento. Aqui, depois que nós mostrarmos e para as nossas crianças, falarmos de todos os problemas que Jó enfrentou. E um dos mais tristes, meus irmãos, é a perda da sua família. A Bíblia nos diz que ele tinha 10 filhos e ele perdeu a todos. Então já pensou ter a notícia de perder os empregados, perder os seus animais, perder suas propriedades
E além de tudo, ainda perdeu a sua família. E ele permaneceu com o coração fiel, confiando no Senhor. Ele sofreu? Sim, ele sofreu muito. Ele chorou, ele ficou doente. Mas no seu coração, Jó acreditava e sabia que tudo isso o Senhor não havia abandonado, que Deus permanecia cuidando dele e da sua vida. Essa é uma lição, esse é o objetivo para focarmos, para prestarmos muita atenção no entendimento dos nossos pequeninos para este ponto. Amém? Então, voltando aqui à questão do nosso objetivo da lição, nós sempre focarmos nessa questão do coração de Jó, apesar de estar ali tão machucado, destruído, né? Mas ele não perde a sua fé no Senhor. Nós trouxemos até aqui para nós lermos aqui com os irmãos, que ninguém gostaria de sofrer como Jó. Na verdade, ninguém gostaria de sofrer como Jó. Mas devemos nos lembrar daquilo que ele sabia. Deus está sempre conosco. Eu tenho certeza que essa era a verdade que ele tinha em seu coração. Por isso que ele segurou toda essa situação. Por isso que ele aguentou até o final, né, meus irmãos? E mesmo durante os piores momentos, confiar em Deus. Tudo está nas mãos do Senhor. Vamos passar essa lição abençoada. Vamos passar essa lição que a vida de Jó traz para as nossas crianças neste domingo, meus irmãos. E neste momento, amados, finaliza a nossa primeira lição, a primeira história, tá bom? Porque, como nós falamos no início, a nossa revista aqui, ela vai continuar com o livro de Jó até a 4ª lição, porque nós sabemos que a história de Jó não acaba aqui, não é mesmo? E a gente, e a gente vai explicar isso para as nossas crianças, tá bom? Para domingo a domingo elas irem acompanhando a vida de Jó e como se deu, como Deus abençoou este homem e como nós estudamos com elas aqui no iniciozinho, ó, na EBD nós vamos mostrar aqui o nosso versículo, que era um homem que era temente a Deus e que se desviava do mal. Que bênção, né, meus irmãos? Nesse momento, amados, depois de finalizar nossa historinha, nós vamos reunir nossos pequenos, vamos agradecer ao Senhor por mais uma EBD e podemos também fazer aquele momento de louvor, tanto no início da EBD, se der tempo, podemos fazer no início, ou no final. Geralmente acontece na nossa classe já no finalzinho da EBD. Para a sugestão da nossa revista de louvores para essa historinha, temos Tudo Vai Terminar Bem e ainda Eu Tenho um Deus. Olha só, tudo isso é com o objetivo de reforçar a lição, o objetivo da nossa lição, tudo isso reforçando o que nós ensinamos para os nossos pequeninos. Amados, nesse momento aqui nós encerramos a nossa história. Então, eu vou partir agora para um segundo momento que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nós fazemos na nossa classe o plano de incentivo com a nossa turminha. O que seria o plano de incentivo? As tarefas para que eles estejam de olho nas tarefinhas que eles precisam cumprir na escola bíblica dominical. Por isso que eu trouxe aqui para vocês, ó. Eu vou mostrar um pouquinho aqui mais de perto. Vamos tirar daqui. Olha só, trouxe para compartilhar com os irmãos, porque como nós estamos começando o trimestre, tá? Agora é legal para a gente começar aí. Na nossa turminha a gente faz assim, eu ilustrei aqui nesse quadro as tarefinhas que as crianças vão ter que estar, ó, de olho para a cada escola bíblica dominical elas cumprirem. Olha só, minhas tarefas para a EBD. Aqui nós temos trazer a Bíblia Sagrada, trazer a revistinha, trazer a ofertinha, saber o título da lição, saber o versículo da lição e convidar um amiguinho. Aqui está, tá bom? Nós vamos compartilhar também com vocês aqui na descrição do vídeo esse material. Esse aqui eu imprimi no A3, por isso que ele está desse tamanho. Também está no papel adesivo porque eu vou colocá-lo num material mais durinho, porque ele vai ser usado, provavelmente vai ser usado durante o ano todo. É um material que eu vou mandar também plastificar e a gente vai poder usar durante o ano todo
durante a escola dominical, tá bom? É uma forma de incentivo, meus irmãos, porque as crianças vão estar sempre conferindo aqui as tarefinhas delas, para elas estarem sempre, um incentivo para elas estarem sempre cumprindo essas tarefas. Aí como é que nós vamos fazer para que a gente tenha o controle de quem está fazendo, quem está cumprindo a sua tarefinha? Aqui nós preparamos um acompanhamento individual para cada aluno, a gente identifica o aluno, aqui nós temos a classe identificada para cada lição de 1 a 13, tá bom? E a gente vai conferindo, ó, conforme ele for fazendo as suas tarefinhas individualmente. Trazer a Bíblia, a revista, a ofertinha, o título da lição e o versículo da lição e convidar um amiguinho para EBD. Esse material também vai estar disponível para você. E a gente vai fazendo de aluno por aluno. E no final do trimestre, aqui ó, é para o primeiro trimestre, né? Pode conferir aqui que é a lição de 1 a 3. E no final a gente pode entregar para os pais, para eles verem como é que ficou aqui o desenvolvimento deles no plano de incentivo. E na nossa turminha, a gente sempre premia o primeiro, segundo e terceiro lugar. Às vezes nós preparamos medalhas para eles, às vezes nós preparamos um brinde especial, quem sabe até uma Bíblia, né? Nós podemos dar para os 3 primeiros lugares que completarem as suas tarefinhas. E como é que a gente pode marcar? Em cada quadradinho a gente vai marcando, conforme as crianças vão trazendo. Nós já usamos estrelinhas, nós já usamos bolinhas coloridas, que a gente já compra pronto, materialzinho pronto. Mas também, se não for possível, a gente vai apenas assinalando com uma canetinha e assim a gente vai ter o controle legal aí da nossa classe de quem está cumprindo as suas tarefinhas. E neste domingo nós já vamos começar o nosso plano de incentivo. Eu espero também que seja uma boa ideia para a sua turminha, que isso os ajuda a estarem sempre se preparando para a EBD. Com a revistinha, é muito bonitinho quando eles chegam na classe, né? Com a revistinha deles, a revistinha nova, a Bíblia Sagrada. Quando a gente pergunta, quem trouxe a sua ofertinha? Eu trouxe, tia! Então, é um momento assim que a gente tem para compartilhar com vocês. Isso é um incentivo que a gente dá para a nossa turminha estar sempre também participando da melhor forma possível da Escola Bíblica Dominical. Amados, era no momento que nós tínhamos para trazer para vocês. Eu espero ter ajudado para a primeira lição da Escola Bíblica Dominical deste ano de 2004. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério e abençoe as crianças que o Senhor colocar diante de você para aprenderem a palavra de Deus. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau.